Albânia, na sua capital Tirana, um país que ficou fechado durante 50 anos e hoje sua maior renda é o turismo. A gente vai mostrar um pouco desse país, principalmente aqui da capital Tirana, e vai falar um pouco da vida judaica que existiu aqui, já que hoje não tem mais de 50 judeus aqui. A Albânia foi um estado comunista de partido único de 1946 a 1991. Durante esse período, o país foi governado por Enver Hoxha. Ele governou a Albânia estabelecendo um estilo stalinista de administração estatal e aderindo a políticas que enfatizavam a unidade nacional e a autossuficiência. O governo implementou reformas que visavam modernizar a Albânia e resultar em ganhos significativos nas áreas de indústria, agricultura, educação, artes e cultura, o que contribuiu para um aumento geral no padrão de vida da população albanesa. No entanto, esses desdobramentos coincidiram com a repressão política por parte da polícia secreta, o Sigurimi, com o objetivo de impedir uma contra-revolução que incluiu demissões, prisões em campos de trabalho forçados e execuções. A liderança de Hoxha foi caracterizada pelo isolacionismo e sua adesão firme e manifesta ao marxismo-leninismo antirrevisionista da metade da década de 1970 em diante. As restrições de viagem e visto fizeram da Albânia um dos países mais difíceis de visitar ou de onde viajar. Era o único país de maioria muçulmana da Europa quando declarou-se o primeiro estado ateu do mundo em 1967. A República da Albânia foi proclamada em 29 de abril de 1991 e as primeiras eleições parlamentares do país foram realizadas em 22 de março de 1992. O período imediatamente pós-comunista foi muito conturbado, com graves reflexos no desenvolvimento urbano das cidades. Tirana experimentou um crescimento caótico. Muitos edifícios começaram a ser construídos aleatoriamente e diversas estruturas ilegais se multiplicaram em áreas públicas. No ano 2000, a cidade elegeu para prefeito o hoje primeiro-ministro Edi Rama, que além de político, é pintor, escritor, publicitário e ainda astro do basquete albanês. Rama fez como sua principal meta de governo uma extensa campanha de revitalização de Tirana. As antigas construções e pinturas sem brilho do tempo do regime comunista foram substituídas por cores vivas de laranja, verde, azul e amarelo. Os edifícios construídos sem limite de altura receberam padrões lúdicos e formas geométricas extravagantes. Antes considerada a capital mais feia da Europa, Tirana conseguiu substituir suas fachadas sombrias de tons escuros por uma configuração arquitetônica atualmente considerada como a mais cool do continente. Nós estamos aqui na entrada do Bunker Arte 2. Hoje em dia é um museu, mas ele foi um bunker antinuclear que na verdade nunca foi usado. Hoje em dia é um museu da ditadura. Durante a construção do museu, a cúpula do museu foi danificada por manifestantes que acharam que era uma exaltação à ditadura. Arte 2 é um bunker antinuclear que foi criado para ataques nucleares, na verdade nunca foi usado e hoje ele é um museu sobre o comunismo. Na consolidação do poder, o novo governo implementou uma política de repressão, não apenas sobre os colaboracionistas, mas também sobre os membros da antiga elite e pessoas suspeitas de serem inimigos do povo, muitos dos quais foram presos e executados, uns julgados por tribunais revolucionários, outros de forma sumária. As famílias dessas pessoas eram enviadas para campos de reeducação e para trabalhos forçados em fazendas agrícolas do Estado.
museu, chamado Casa das Folhas, por causa dessa trepadeira que cobre a fachada, é hoje em dia o Museu da Espionagem, o mais novo museu da Albânia. Localizado no centro de Tirana e perto do Banco Nacional, o edifício abrigou temporariamente a Gestapo durante a ocupação da Albânia na Segunda Guerra Mundial, e foi a sede do Serviço Secreto de 1944 a 1991. A Torre do Relógio, construída em 1822, forma, junto com a mesquita, um dos pontos arquitetônicos da cidade. Esse memorial do Holocausto, aqui na cidade de Tirana, na Albânia, foi inaugurado em julho de 2020. Ele é formado de 3 placas de mármore, nos idiomas inglês, albanês e hebraico. Os nazistas assassinaram 6 milhões de judeus na Segunda Guerra, mas na Albânia nenhum judeu foi morto ou entregue aos nazistas. Os albaneses protegeram os poucos judeus que viviam aqui e também aqueles que vieram fugidos da Alemanha e da Áustria. Eles ajudaram a fugir para outros países ou então acolheram em suas próprias casas. E a Albânia é o único país da Europa em que o número de judeus era maior no final da guerra do que no início da guerra. Quando as forças alemãs ocuparam a Albânia, o povo da Albânia recusou-se a aceitar as exigências dos ocupantes alemães para identificar e entregar-lhes os seus compatriotas judeus e refugiados judeus na Albânia. O Código de Bessa foi honrado e todos os judeus que buscaram proteção o receberam. O povo albanês, tanto cristãos como muçulmanos em risco de morte, protegeu e salvou os judeus. Esse memorial é para lembrar e honrar a memória dos 6 milhões de judeus da Europa que foram assassinados e dos cidadãos da Albânia que agiram abnegadamente para proteger os judeus quando o mundo não o fez. Eu queria dar uma dica sobre internet em viagem. Hoje em dia é muito difícil a gente viajar sem ter internet à sua mão, seja para te orientar no caminho, seja para fazer um check-in, ou mesmo para tirar uma foto e publicar na mesma hora. O que a gente está fazendo aqui é utilizar o chip da Airalo. O chip da Airalo é um chip virtual, então você não precisa abrir o seu aparelho e colocar ou trocar o seu chip normalmente. Ele funciona na maioria dos aparelhos, seja Android, seja no iPhone. Também funciona em mais de 200 países. A gente, por exemplo, está aqui na Albânia e está com o mesmo pacote que a gente usou em outros países que a gente foi na Europa. Funciona em Israel, funciona no Brasil e é muito fácil de instalar e comprar e tem preços muito melhores do que você comprar um chip a cada parada que você faz. Eu vou deixar o endereço, um link aqui na descrição, então pode entrar lá nesse link. Tem todas as informações, os preços, as explicações e vale a pena utilizar esse chip virtual. Atualmente, a principal atividade econômica da Albânia é o turismo. Uma caminhada noturna em Tirana pode ser uma experiência interessante e divertida. A cidade tem uma vida noturna vibrante, muitos bares e restaurantes abertos até tarde, e muitas pessoas circulando pelas ruas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação.